Iniciando mais uma atividade na nossa sala virtual de estudo, envolvidos pela paz de Deus, sempre presente na nossa vida. Que essa paz seja intensa, completa, plena em nossos corações e nossas mentes, para que possamos sempre buscar nos harmonizar e cada vez mais nos compreender, nos conhecer, nos conscientizar da nossa condição de espíritos vivendo essa experiência maravilhosa que Deus nos proporcionou, de estarmos aqui no plano físico, vivos, prontos, receptivos, para sempre encontrar subsídios através das lições que surgem ao longo do nosso caminho. Sejam todos bem-vindos, é um grande prazer receber a todos aqui no nosso chat do Spirit Book e também a todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream. E todos vocês que não tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo conosco e que estão nos acompanhando através da gravação, através dos nossos vídeos. Que todos nós possamos continuar sempre trilhando, buscando esse ideal em comum, que é o aprendizado sobre nós mesmos, porque quando buscamos discutir, quando buscamos assimilar valores reais, valores espirituais, nós estamos já despertos para a necessidade de nos completar, sempre entendendo que somos aquilo que fazemos a nossa vida, o que bem entendemos, que nós somos o resultado de todas as nossas ações ao longo da nossa vida. Então, se nós, já sabedores que somos, que o destino pertence a cada um de nós, é necessário que tenhamos mais sabedoria para escolhermos melhor o caminho que devemos seguir. Esse caminho, ao longo da nossa vida, ele vem repleto de situações que têm por objetivo, através dessas experiências que nos são proporcionadas, nos conhecermos. E a partir do momento que nós nos conhecemos, é que nós vamos fincando uma base firme, desenvolvendo uma base segura, para que sobre essa base possamos construir cada vez mais, alicerçados já em valores reais, tudo aquilo que já entendemos como sendo o que irá nos acrescentar, o que irá fazer com que nossa visão se modifique e, consequentemente, se amplie. E através dessa ampliação, nós passamos a valorizar aquilo que realmente tem um real valor. Todos nós que aqui estamos, a Luciana, a Marina, o Júnior, a Suzana, a Ilma, todos que estão aqui presentes no nosso chat, todos que estão nos acompanhando pelo canal, todos nós já temos esse ideal em comum, que é essa consciência desperta que faz com que nós estejamos já mais sedentos, mais voltados para trazer para as nossas vidas tudo aquilo que antes nós não julgávamos ter valor. Porque à medida que o homem trilha, percorre na sua jornada da evolução, ele vai tomando consciência de si mesmo. E uma das situações que ele próprio se cobra, à medida que essa consciência se amplia, é buscar se compreender. Começa a se questionar: o que eu sou, quem eu sou, o que estou fazendo aqui, qual é o meu papel diante do contexto da vida. Então, a partir do momento que ele começa a se questionar, significa que ele já adquiriu a capacidade de pensar de uma forma muito mais ampla do que aquele pensamento comum que ele sempre se manteve. É isso que faz com que ele se torne um ser diferente todos os momentos da sua vida. É isso que faz com que ele seja um ser em constante renovação. Então, falar de um tema como este, em constante renovação, nada mais é do que nós abordarmos
aquilo de real que acontece conosco ao longo da nossa vida, que é essa transformação constante. A doutrina espírita, em um dos seus tríplice aspectos, um dos seus 3 pilares de sustentação, tem a filosofia. Além da filosofia, ciência e religião. A filosofia, ela existe para direcionar o homem para ele mesmo, para que ele possa se compreender, para que ele possa encontrar as respostas que ele tanto busca, as respostas que faz com que ele, à medida que vai se encontrando lógica, razão naquilo que ele chega, vai complementando esse ser existencial, esse ser que busca cada vez mais se conhecer. Então a vida, ela existe para que nós possamos usufruir dela e ao mesmo tempo nela encontrar todas as respostas que necessitamos para nós nos autoconhecermos. Então o papel filosófico da doutrina espírita é justamente fornecer esse caminho para que você possa se conhecer. E à medida que você vai se conhecendo, é que você vai compreendendo o seu limite. Porque você já sabe, ou já se conhece um pouco mais, daquilo que você é. E se você já se conhece, você já sabe das suas capacidades, das suas limitações, das suas dificuldades, mas também já conhece o seu potencial. Já começa a se compreender mais. Boa noite, meu amigo Sérgio. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Todos vocês, Suzana, Ilma, Júnior, Marina, Luciana, todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando e quiserem, por favor, entrem no chat, deixem sua mensagem, vamos interagir. Esse é o objetivo do estudo. É por isso que todos nós que estamos sempre aqui, estamos sempre em busca de trocar esses conhecimentos. E à medida que nós trocamos, é que nós vamos compreendendo melhor, estudando melhor, entendendo melhor. Quando nós falamos sobre essa questão da renovação, é isso. É nessa troca do nosso dia a dia é que essa renovação vai acontecendo. Agora imaginemos o que éramos há séculos e séculos atrás. Seres que viviam na completa ignorância. Nós mudamos. E, consequentemente, o mundo mudou. Hoje nós sabemos já compreender o nosso potencial. Já sabemos, já temos a capacidade de compreender essas limitações e compreender naquele que está ao nosso lado. Compreender aquele que está ao nosso redor. E é aí que nós vamos entendendo que existe essa necessidade da convivência. Porque é só através dela é que nós vamos conseguir promover essa transformação íntima. Porque se eu sou diferente da Ilma, a Ilma é diferente da Suzana, que é diferente do Sérgio, da Luciana, do Júnior, da Marina, todos nós somos individualidades. Temos o nosso mundo íntimo. Então, se nós convivemos, as discórdias, os conflitos irão surgir. Porque pensamos diferentes. Nós enxergamos a maior parte dos aspectos da vida de forma diferente, de ângulos diferentes. A maioria das pessoas ainda pensam, vê nisso um problema. Mas é necessário que nós enxerguemos nessas diferenças a solução para essa nossa renovação. Porque nós só conseguimos mudar, e com essa mudança gerar esse crescimento íntimo, quando nós conseguimos lidar com aquele que está ao nosso lado
e que pensa de forma diferente, que age de forma diferente do que a nossa. Não é que nós vamos nos isolar, nos colocar acima e não vamos sentir em nenhum momento essas dificuldades que são geradas por essas diferenças. Não é isso. Mas a sabedoria já faz com que nós pensemos e busquemos exigir de nós um comportamento diferente daquele que é diferente de nós. Já não mais colocando o conflito sendo o prioritário, mas sempre buscando compreender no outro aquilo que ainda falta em mim, aquilo que ainda falta em você. Só assim é que nós vamos conseguir usar desse momento maravilhoso que Deus proporcionou a cada um de nós, que é o momento de estarmos aqui reencarnados e convivendo em sociedade, em grupos, para que através desses grupos todos nós possamos evoluir. Porque a evolução, ela só acontece com essa transformação. E a transformação é da visão. A transformação é de conceitos. A transformação é de comportamento. Só aí é que essa renovação irá culminar com a transformação real que irá fechar com a nossa evolução. Essas constantes renovações são necessárias e nos levam ao aprimoramento. Elas podem ser tanto individuais como coletivas. Realmente, à medida que você se transforma, se renova, Sérgio, você consegue influenciar a mim, consegue influenciar o outro no meio onde você estiver. A transformação coletiva, ela é fruto de quê? Da transformação de cada um. É a somatória de tudo isso. Então, quando nós nos deparamos com situações que reclamamos da casa onde vivemos, da cidade onde vivemos, do país onde vivemos, é preciso que nós nos atentemos que o país, a casa, a cidade existe porque nós o fazemos, o tornamos assim. Isso significa assumir as nossas responsabilidades. Isso significa buscar nos conhecer. Conhecer realmente o que somos, quem somos. E aí repetimos, é a filosofia fazendo parte das nossas vidas, nos chamando para a necessidade de pensar, de compreender, e muito mais do que compreender o outro, compreender a nós mesmos. Tolerar sempre, na medida do possível, desde que as opiniões divergentes sejam algo positivo, porque existem pessoas e grupos que têm posições intransigentes e equivocadas. O conceito da reforma íntima é muito amplo, não é mesmo? É o que o Sérgio está colocando e está questionando sobre essa questão da reforma íntima. A convivência nos faz ser tolerantes. A tolerância nos leva ao equilíbrio. E é só o equilíbrio é que fará com que nós nos transformemos, sejamos mais harmoniosos com o outro e com nós mesmos. O Sérgio coloca uma situação do conflito das opiniões equivocadas sobre algo e que nós temos consciência, pelo menos naquele momento, que aquelas opiniões estão equivocadas, que são opiniões erradas com relação àquilo. É preciso que aprendamos a agir de duas formas quando nos deparamos com esse tipo de situações. Primeiro, não é se afastar, não é fugir para evitar o conflito. O conflito, ele é inevitável. É preciso que a gente compreenda isso.
O conflito é inevitável, porque todos nós somos seres diferentes e vivemos em sociedade. E precisamos viver em sociedade e conviver com esses conflitos, com essas desarmonias que ela, consequentemente e logicamente, gera. Porque é só através dessa convivência, desse conflito, é que nós vamos desenvolver tudo isso que a gente falou. Harmonia, equilíbrio, paz interior. Não devemos nos abster de dar nossas opiniões. A diferença é que nós já compreendemos que somos seres diferentes. E que nós não estamos aqui nessa vida para mudar o conceito, mudar a vida de ninguém. Nós estamos aqui nessa vida para mudar os nossos conceitos, para mudar a nossa vida. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência disso, essa convivência passa a acontecer de uma forma mais tranquila. Ela passa a acontecer de uma forma mais harmoniosa, mais sadia, mais tolerante, mais equilibrada. E aí, como ele colocou, nós aprendemos a filtrar mais. Se dali nada de positivo irá sair, tudo bem. Deixamos a nossa opinião, colocamos o nosso ponto de vista de uma forma mais serena possível e nos afastamos. Mas o importante é sempre colocar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos conscientes que está correto naquele momento. Mesmo que alguém possa dizer, mas se somos todos diferentes, você também pode estar errado. Naquele momento que eu expresso a minha opinião, eu também posso estar errado, sem dúvida. Mas aí é que entra a capacidade nossa já de lidar com o outro. De ser suficientemente sábio. Porque ser humilde é ser sábio para reconhecer que errei e aprender com o que o outro irá me ensinar. É por isso que o ato, a situação do conviver não é fácil. Não é fácil e não será enquanto vivermos em meio a pessoas com tantas visões diferentes, porque cada um se encontra em um patamar diferente nesse estado da evolução. Impossível viver sem viver em conflito com o outro. Aí alguém pode dizer, então eu vou me isolar. Aí alguém pode dizer, então eu vou me isolar. Vou construir uma casa lá numa praia deserta. E não vou conviver com ninguém. Pronto, vou viver em paz. Sim, você vai viver em paz. Mas você vai estacionar. Você vai estar parado, perdendo a sua encarnação sem fazer nada de útil. Porque só através dessa convivência tão difícil com o outro é que nós crescemos. É que nós podemos expressar e atuar, produzir, dialogar, aprender e ensinar. É só nessa troca. É só nessa troca que acontece essa renovação, essa transformação. O Sérgio coloca que, desde que se deparou, impactado com a doutrina espírita, procura fazer algo que autodenominou de minha RC, readequação comportamental. Muito bom isso, viu, Sérgio? Aprendi. Readequação comportamental. Isso tem sido exercício diário e gera muita reflexão. Que bom! Então vamos todos nós fazer essa readequação comportamental que o Sérgio já tem feito. O Sérgio tem melhorado, nós vamos juntos. Porque nós precisamos refletir mais. E só através dessa reflexão, né, meu amigo? Só a partir do momento que nós refletimos, é que nós conseguimos parar. Paramos para analisar.
O que eu, o que você, o que nós estamos fazendo aqui? É algo de real? É algo substancial? Ou ainda não? O que estamos plantando? O que estamos produzindo? O que temos colhido? O que temos distribuído para aqueles que estão ao nosso redor? É só através dessa reflexão que o Sérgio colocou. Só a partir do momento que nós começamos a refletir é que nós conseguimos encontrar essas respostas. A Suzana coloca que muitas vezes é melhor se afastar de algumas pessoas para evitar o conflito. Sem dúvida, Suzana. Sem dúvida nenhuma. Afastamos para evitar o conflito. Mas muitas vezes é inevitável a convivência. Então precisamos enxergar nele o quê? O professor que precisamos, que necessitamos na nossa vida. Ele deve ser o professor, que irá exigir de nós paciência, determinação, tranquilidade, fraternidade. Ser cristão. É isso que o outro que quer o conflito conosco está exigindo de nós. Então sabe o que nós precisamos aprender a fazer? Agradecer. Agradecer por ele existir no nosso caminho. Porque é ele que fará com que nós cresçamos, nos renovemos. É ele que irá ser o degrau que necessitamos para a nossa evolução. É nesse difícil que está conosco, é que faz com que nós nos conheçamos e que faz com que nós sejamos seres mais fortes, mais determinados em nossas convicções. Precisamos agradecer esses nossos companheiros difíceis e que insistem em entrar em conflito conosco. Mas a maioria de nós vai para o embate e acaba não tendo o bom combate. O bom combate que deveríamos priorizar nas nossas vidas. Porque é só através desse bom combate que nós vamos conseguir vencer a nós mesmos e deixar, como diz o nosso querido Paulo, que o Cristo viva em nós. O mau combate, o mundo já está cheio, já está repleto. É preciso que tenhamos essa sabedoria, que gera essa paciência em nós, para conviver, para nos renovarmos, mas conscientes que estamos no nosso papel tão importante na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. O bom da humildade, como diz o Sérgio, nos faz introspectar e descobrir nossos próprios erros. A Suzana colocou, que é necessário afastar. Para evitar o conflito, o Sérgio coloca para a Suzana, se afastar, Suzana, muitas vezes é necessário, mas tem que ser a última alternativa. Quando todas as possibilidades de entendimento se esgotaram. É isso. Tentar. Nós já temos capacidade de dialogar. Nós temos capacidade de conviver. Então vamos nos esforçar, nós estamos aqui para isso. Se fugirmos, perdemos a oportunidade de, através daquele irmão, aprender mais sobre nós mesmos, aprender mais sobre as nossas limitações, sobre as nossas visões, sobre o que precisamos mudar em nós. Sérgio até complementa, diz isso por experiência própria, tanto no aspecto familiar quanto profissional, que tem sido muito testado ultimamente. Ele tem passado com louvor. Que bom, meu amigo. Fico muito feliz com isso. Bom que todos nós, quando testados, consigamos passar com louvor. Mas a maioria de nós ainda fraqueja, ainda se perde. Mas estamos aí, buscando ficar firmes e, através dessa firmeza, sermos mais convictos naquilo que queremos para nós. Sérgio continua dizendo que se esforça para tentar tirar algo de positivo para a sua caminhada rumo à evolução. É isso, meu amigo. Só a positividade é que irá
conseguir fazer com que nós caminhemos passos mais firmes a essa evolução. Só queria ressaltar que é necessário falarmos, eu estou colocando o que vocês estão colocando no chat, porque quem está acompanhando pelo canal do live stream, quem entrou pelo Facebook, quem logou pelo Facebook, pelo Twitter, não está tendo acesso ao nosso chat, só está tendo acesso ao vídeo. Então, eu estou repetindo para que essas pessoas possam estar tomando consciência do que nós estamos discutindo aqui no chat. Porque o recado que eles deixam, depois nós estamos, a partir do momento que nós encerramos aqui no Spirit Book, nós temos a oportunidade de estarmos lá também dialogando e respondendo a todos eles. Ok, gente? A Suzana coloca que é muito bonito falar tolerância, compreensão, amor, aprendizado, mas sabemos que existem pessoas que nos fazem mal e que vibram em outra sintonia. E aí não tem jeito. Concorda, Suzana? Concordo, realmente. A Suzana está colocando já numa situação extrema. É aquela situação em que não dá mesmo. Não dá para se conviver naquele momento. Não dá para se interagir. Impossível. Então, sem dúvida, é melhor que se afaste, para que se evite algo de ruim. Algo que vai gerar em você justamente o que você, nem eu, nenhum de nós quer. Que é essa desarmonia, que é esse desequilíbrio. Então, se nós analisamos a situação, é preciso sim que analisemos. É necessário sim que tomemos pé da situação daqueles que nos cercam, para que possamos aí sim compreender se dá para lidarmos ou se a melhor estratégia naquele momento, pelo menos, é se afastar. Essa é uma situação extrema. É necessário sempre buscarmos conviver, porque nós não iremos encontrar ninguém, meus amigos, ninguém que seja iguais a nós. Eu não sou igual a nenhum de vocês é igual a mim, nenhum de vocês é igual a ninguém. Somos todos seres diferentes. Então, nós temos já alguns pontos em comum. E esses pontos em comum criam uma harmonia entre nós. Formamos nossos grupos em que nós nos sentimos bem, que nós nos sentimos benquistos. Mas a maioria dos que estão ao nosso redor são aqueles que irão atravessar o nosso caminho para gerar em nós esse conflito. Precisamos estar preparados e termos a sabedoria para saber se devemos lidar, se temos capacidade de lidar com aquela situação ou se é melhor deixar para um outro momento. Eu vou ler uma mensagem bem pequena do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que tem justamente esse título do nosso encontro da tarde de hoje, da noite de hoje. Em constante renovação. Renovai-vos no Espírito. Isso está em Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Aperfeiçoar para o bem e positivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmar-te cansado, sem qualquer recurso, para empreender a tua transformação. Acreditaste doente, incapaz. Dizeste inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vercôntrias novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita.
Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Sabe o que Emmanuel nos passa nessa mensagem? A renovação acontece em todos os ciclos da vida. Com as nossas atitudes, porque em nós mudamos os nossos pensamentos, com o nosso corpo físico, que vai se moldando à medida que nós precisamos que ele seja diferente para se adaptar ao meio, ao momento em que nós vivemos, a natureza que nos cerca, que fornece e retribui a nós o que nós fazemos a ela. A vida está, é e será sempre uma renovação constante. E nós precisamos nos adaptar a ela, nos integrar em tudo, para que possamos viver, conviver e atuar. E não mais nos colocar à parte, nos fazer elementos que não fazem parte daquele contexto, como se nós não fôssemos importantes no contexto da vida. Somos importantes, sim. Somos engrenagens importantes para que esse grande máquina, esse grande motor que é a propulsão maior da vida, possamos exercer nela a nossa parte, o nosso percentual de atuação. Só aí, meus amigos, quando nós compreendemos a mensagem do Emmanuel, abordando a renovação de uma forma tão ampla, é que nós compreendemos a importância de estarmos aqui e compreendemos o porquê Deus impôs a todos nós a encarnação, para que nós pudéssemos nos espiritualizar nessas dificuldades que são geradas pela nossa própria vida, do que nós fazemos com ela, e que consequentemente gera influências em todos que nos cercam. Nessas dificuldades a nossa sensibilidade se aflora. Nesses conflitos a nossa visão se amplia, junto com ela a tolerância e a paciência. Precisamos enxergar a vida como um todo, e não a vida como sendo algo pequeno, aquela que existe em mim, que existe em você, mas que existe em tudo aquilo que nos cerca e que foi criado para que nós possamos utilizar para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, para a nossa espiritualização. O Sérgio coloca que pedimos essa aprovação antes de reencarnar, de reajuste com esses espíritos antipáticos a nós. Ele está falando com relação ao extremo, aos conflitos que são gerados no nosso dia a dia. E tolerando-os, não mais teremos contato com eles no futuro, em nova reencarnação, pois teremos pago nossa cota de dívida em algum possível débito do pretérito. Está correto, Sérgio. Está correto. À medida que nós convivemos e que nós evoluímos, só irá estar conosco aqueles que conseguiram trilhar o mesmo caminho que nós. E também nós só iremos estar com aqueles que estão lá à frente, que estão correndo, se nós conseguirmos correr o suficiente para alcançá-los. Senão, esse contato só irá acontecer mesmo lá no momento final da perfeição, em que todos nós vamos nos encontrar já no estado de espíritos puros. Nós seguiremos nosso caminho e eles o deles, em nova jornada, sempre
O importante é não guardar mágoas, diz a Suzana, e perdoar. Graças a Deus consigo perdoar e não guardar raiva, mas evito pessoas que são invejosas e maldosas. Faço minhas as palavras do Sérgio. Que bom, Suzana. Que bom que você consegue perdoar. E a gente vai quando a gente fala em perdão, Emmanuel fala que a caridade mais fácil de se praticar é a de alimentar ao pobre, ao faminto, aquele que está necessitado. É dar-lhe o pão material, o alimento. Essa é a caridade mais fácil de ser realizada. E que a caridade mais difícil é essa justamente que a Suzana colocou, que é a caridade do perdão. Porque a caridade do perdão, ser capaz de perdoar, nos remete à capacidade de enxergar no outro o irmão, um ser que falha assim como nós. É viver esse amor ao próximo, Jesus nos disse. É por isso que essa caridade, aos olhos de Deus, sem sombra de dúvida, ela é tão importante, ela é a mais importante. Porque através dela é que nós conseguimos crescer. E simplesmente, e sempre lembrando, que quando se fala em perdão, não quer dizer o ato do esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar disso, mas sem permitir que aquela situação, aquilo que você viveu, novamente venha a te ferir, novamente venha a te magoar. É fazer uma limpeza. É colocar para fora tudo aquilo que está te infectando, que está te fazendo mal. É promover isso. Essa transformação, essa renovação significa isso. É mudar esses conceitos. Mas a mudança, ela não é de fora para dentro. A mudança é de dentro para fora. Nós só conseguimos mudar as nossas atitudes quando nós mudamos os nossos pensamentos e com eles a nossa visão da vida e de todos aqueles que nos cercam. E lembrar sempre deles em nossas orações. Coloca só, lembrar sempre. Precisamos orar por aqueles que necessitam. Não por aqueles que já estão bem, mas por aqueles que estão sendo esses seres difíceis. Não só nas nossas vidas, mas esses seres difíceis na vida de todas as pessoas que se encontram por aí. Seres que causam o terror, seres que conseguem desequilibrar uma série de pessoas através das situações que eles acabam impondo, das situações que eles acabam passando, vivenciando. A oração é um ato que nós temos de caridade para com o outro e também para conosco. Porque a partir do momento que eu vibro algo bom para o outro, significa que eu já tenho capacidade de receber algo de bom em troca. Sempre lembrando, meus amigos, eu recebo aquilo que eu envio, que eu dou. É uma troca constante. A nossa vida está subjugada a essa lei maior. Eu dou para receber. Eu não vou receber absolutamente nada se eu não doar algo. E só receberei aquele algo, aquilo que está naquele patamar que eu doei. Então, a partir do momento que nós conseguimos compreender, assimilar, aceitar, entender isso, vivenciar isso, aí sim, passamos a enxergar a vida em um outro prisma. Uma nova visão, e com ela um novo ser nasce. Com ela um novo homem surge, já voltado para valores reais da vida. Valores nobres. Valores que vão edificar nele o bem maior, o amor fraternal, a luz de Deus. Sérgio coloca aqui, lembrando que nossa matéria ainda é densa e teremos que nos depurar muito, Sérgio, muito, né? Ainda para nos adaptar, para estar apto a ingressar aqui no momento da regeneração.
Suzana complementa a respeito das orações e do perdão, que não viram as costas quando precisam de mim. Parabéns, Suzana. É isso. Isso é ser cristão. Precisamos exercitar isso para que o cristianismo seja um cristianismo vivo em nós. Para que nós possamos ser evangelhos vivos no nosso dia a dia. Sair da teoria, sair do papel e ir para a prática do nosso dia a dia através das nossas atitudes. São as nossas atitudes que irão dizer realmente se somos cristãos ou não. E não aquilo que falamos, mas aquilo que fazemos. A depuração perispiritual é lenta, gradativa e muito sutil, completa o Sérgio. Temos que aprender muito ainda com o contato interpessoal, pois o próximo nos ensina muito, tanto no que temos de fazer, quanto no que devemos evitar. Servir de exemplo de como nos comportar ou não em relação a nós e aos outros. É a renovação tão necessária, né, Sérgio? Suzana, Marina, Luciana, Júnior, Ilma, todos que estão aqui conosco e todos que estão no nosso canal, no live stream. Todos nós temos dificuldades. Nos renovar significa transformar, mudar. E a mudança não é fácil para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Mas nós conseguimos mudar quando temos em nós já ideais firmes que geram essa convicção. Porque o Sérgio colocou uma situação muito importante. Nós, como espíritas que somos, devemos compreender essa regeneração, esse novo momento que nosso planeta já está entrando e que nós só iremos continuar aqui se nós fizermos por merecer. E quando ele fala em depuração perispiritual, significa nos livrarmos das chagas que marcam o nosso corpo íntimo, porque marca a nossa consciência. A nossa consciência faz com que se exteriorize para o nosso corpo perispiritual, que é o que molda a nós espíritos, e o que nos mostra o que realmente somos, que escancara para todos no plano espiritual e consequentemente no plano físico, porque através desse perispírito é que o nosso corpo físico vai se moldando, vai transpassando para ele aquilo que nós sentimos, aquilo que nós realmente somos. Então é necessária a depuração completa. É por isso que Emmanuel, de uma forma muito sábia, nos diz que a renovação ela tem que ser vista como um todo. Todos os elementos que nos cercam estão em transformação, em mudança, em renovação. E precisamos embarcar junto com todos os elementos para que a renovação se concretize em nós. Não dá para se renovar sozinho. Não dá para se transformar ficando à parte. A transformação só acontece em grupos, na convivência, na socialização. Só aí é que ela pode se estabelecer em nós. Sérgio coloca que as dificuldades deles são imensas. Todas as dificuldades nossas são imensas. Que sempre cai, mas levanta e continua passo a passo na meta do caminhar adiante, sem olhar para o que já conseguiu deixar para trás. Eu estou muito feliz, sabe, Sérgio, com você, com Suzana, com essas opiniões. Que bom, olha que bom. A Suzana falando em perdão, você falando já em abandonar aquilo que te fez mal, que te faz mal, já consegue deixar lá para trás. Olha que bom. É isso que precisamos ser, meus amigos. Exemplos vivos para todos que nos cercam. Porque um exemplo vale mais do que 1.000.000 de palavras. Então, a partir do momento que vocês já estão colocando, que vocês já estão nesse patamar, que já conseguem passar por isso e abandonar isso que prendeu, magoou, aprisionou de uma forma ruim, deixando marcas e mágoas.
significa a vivência da fé, a potencialização daquilo que só uma fé forte consegue, que é nos fazer seres potencialmente divinos, nos fazer seres que já permitem, que emanam do seu coração a luz do Criador, a centelha da criação que existe em cada um de nós. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós falamos em renovação, em transformação, em evolução, mas tudo isso é para que, a partir do momento que nós nos espiritualizamos, nós possamos permitir que essa centelha de luz tome conta de todo o nosso ser, porque ela existe em cada um de nós. Nunca podemos nos esquecer disso, que ela existe em todos nós. Por pior que esteja sendo o comportamento de quaisquer indivíduos que estejam ao nosso redor, a centelha divina também existe nele. E nós só conseguimos fazer com que essa luz resplandeça e ilumine as nossas consciências a partir do momento que nós conseguimos fazer isso que vocês estão colocando. Conseguimos perdoar. Com o ato do perdão, nós deixamos para trás aquilo que nos fez mal. Quando nós convivemos com algo que não nos fez bem, nós conseguimos abandonar, deixar para lá e seguir adiante a nossa vida. E isso significa mudança. É essa mudança que Emmanuel nos fala. É essa renovação que nós estamos aqui abordando. Uma renovação completa. Que renova não só a mim, mas tem que renovar aquele que está ao meu lado. Eu preciso ser um exemplo vivo, assim como Cristo foi. Jesus veio para renovar todos que o rodeavam. Jesus foi e deixou o seu evangelho para renovar toda a humanidade. E se nós realmente somos cristãos e queremos viver no sentido real de ser cristão, necessário se faz que vivamos para nós, mas que acima de tudo vivamos para todos aqueles que nos cercam. De que adiantará eu conseguir permitir que resplandeça essa luz se eu iluminar apenas o meu caminho? É necessário que eu ilumine o caminho de quem está ao meu lado. Porque em nenhum momento eu posso me esquecer que para eu crescer, eu preciso dele. E para ele crescer, ele precisa de mim. E aí voltamos a bater sempre na mesma tecla. É a troca necessária da confraternização dos laços que se entrelaçam na nossa sociedade, nos nossos grupos. Grupos esses que nós estamos imersos e que nós mesmos pedimos para estar no seio da família, nessa sociedade, nesse lugar onde vivemos. Fomos nós mesmos que pedimos para aqui estar. E se nós pedimos, é necessário que assumamos as nossas responsabilidades, os nossos deveres, as nossas obrigações, para que com elas possamos levar adiante as lições tão necessárias que precisamos pregar e receber daqueles que nos cercam. O Sérgio coloca que o homem velho tem que dar lugar ao homem novo, sempre. Só lamentar e murmurar, sem agir, nos deixará inerte. Parados, estacionados. E esse não é o objetivo, não é isso, Sérgio? A reencarnação tem que ser positiva. Não temos tempo a perder. Perdemos o direito de errar, e os mesmos erros de sempre. Vamos errar erros novos. Muito bom, Sérgio. Então vamos
errar, aprender com esses erros, não repeti-los. Porque enquanto nós estamos trilhando a senda da evolução, enquanto nós buscamos nos tornar seres perfeitos, com certeza, muitas situações irão acontecer em nossas vidas e que nós iremos errar, claro. E é bem interessante isso que você coloca, que vamos errar erros novos. Porque aqueles que nós ainda permitimos que continuamente existem em nossas vidas, está sendo um exemplo maior da nossa ignorância, da nossa estupidez ainda. Precisamos superar esses erros. Esses obstáculos deixar no nosso passado. E nos concentrar em outros obstáculos que irão surgir. Que estão surgindo. E que irão surgir ao longo da nossa vida. Para que possamos ter experiências novas. Porque só através dessas experiências novas é que nós iremos viver situações novas. É que nós iremos tirar delas valores novos. E aí sim, nós nos tornaremos seres novos. Seres renovados. Seres transformados. Seres ampliados nos nossos conceitos, nas nossas visões. Seres mais desenvolvidos em nossas virtudes e seres já mais fortes para vencerem os obstáculos que surgem, porque os obstáculos que surgem são frutos da nossa inconsequência, frutos da nossa imperfeição, dos nossos desequilíbrios, das nossas faltas de vigilâncias. É isso. Enxergar a vida como sendo um celeiro divino que nos proporciona o alimento necessário para a nossa evolução. Só a vida física, meus amigos, só a vida terrena, só aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações, é que nós conseguimos evoluir. Bendita seja essa oportunidade que Deus deu a cada um de nós. Sérgio coloca que a perfeição é algo utópico, mas temos que nos esforçar, nos autoburilar. É isso, Sérgio? Eu não entendi bem o que você colocou. É perfeição que você colocou? Que é algo utópico? Que temos que nos esforçar para nos autoburilar? Quando a gente fala de perfeição, é importante a gente lembrar, né? Perfeição relativa, tá? Nós seremos seres perfeitos relativos. Relativos por quê? Relativos a Deus. Perfeição absoluta, só Deus. Tá? Porque assim, a perfeição nós iremos alcançar. Uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus a tem. Ok? Eu acho que foi isso que você quis colocar, não é isso, Sérgio? Que a perfeição é algo utópico, a perfeição absoluta. Completa, plena. É isso? A perfeição relativa nós iremos alcançar. Seremos um dia seres puros, perfeitos, já vencedores de todos os obstáculos que nós estamos aqui discutindo e vivendo no nosso dia a dia. Nós iremos alcançar o mesmo patamar de tantos outros espíritos puros, como aquele que esteve entre nós, que foi o mais perfeito que esteve entre nós, aqui na nossa terra, que foi Jesus. A perfeição será relativa, porque nós compreendemos que fomos criados um dia simples e ignorantes, sem nutrir sentimentos e sem ter conhecimento. E a todos nós nessa estrada tem como objetivo final alcançarmos essa perfeição que um dia todos nós alcançaremos. Mas lembrando sempre que o atributo da perfeição absoluta pertence a Deus. E eu creio que é nesse sentido que o Sérgio colocou com relação a sendo algo utópico, essa perfeição absoluta que é claro que nós não alcançaremos. Nós sempre teremos uma perfeição relativa e não absoluta, como o Sérgio acaba de colocar. Ok? Então, meus amigos, para que possamos fechar a nossa reflexão da noite,
é importante estarmos conscientes e sempre nos lembrarmos das palavras sábias de Emmanuel, nessa mensagem que ele nos trouxe no livro Palavras de Vida Eterna, que precisamos enxergar a renovação em tudo que nos cerca, para que nós possamos nos colocar nesse contexto, para que nós possamos permitir que tudo aquilo que está ao nosso redor contribua para que em nós aconteça essa renovação, e com ela essa transformação, e com a transformação a nossa evolução. Estamos caminhando a cada dia rumo à evolução. Cada momento, né, Suzana? Cada momento nós estamos evoluindo. Nesse momento aqui, que nós estamos interagindo, que nós estamos buscando ampliar as nossas ideias, ampliar as nossas visões, colocando as nossas visões, nós estamos nos ajudando a nos compreender. É esse o objetivo da vida. É que através dessa troca das experiências, é que faz com que nós vamos nos conhecendo. E a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos situando, nos colocando no contexto da vida, nos compreendendo, nos engajando melhor nessa grande engrenagem que é a nossa existência. Então, tudo aquilo que serve para o nosso aprendizado sempre deve ser colocado em prioridade nas nossas vidas. Porque é através desse aprendizado é que nós criamos a base para, sobre ela, desenvolvermos quaisquer trabalhos que sejam referentes à nossa renovação. O Sérgio coloca que o fim de ano, então, é um período sempre propício às reflexões de como foi a retrospectiva do ano que passou, as metas para o ano futuro, etc. Sempre, né, Sérgio? É muito importante isso. É muito importante isso que o Sérgio está colocando. É um momento que nós percebemos uma vibração diferente no mundo. Pelo menos aqui no nosso mundo ocidental. Porque a maioria de nós, cristãos, nós voltamos um pouco mais para isso. Mesmo tendo ideias diferentes, inclusive nós vamos, na última atividade desse ano, que será daqui a 2 semanas, nós vamos falar justamente sobre isso, né, Sérgio? Nós vamos colocar sobre essa questão do Natal, a nossa visão do nascimento, ou do renascimento, né? Mas é importante sempre nos conscientizarmos que nós cristãos temos essa oportunidade, esse momento, para podermos gerar em nós essa reflexão que precisamos para, a partir do momento que nós refletimos, nós vamos nos transformando e, consequentemente, nós mudamos. Suzana coloca que esses estudos, nossos estudos aqui, abrem o caminho da reflexão, do aprendizado, nos ajuda nessa renovação, nessa evolução. Aí uma concorda. E Sérgio coloca que são ciclos que se encerram e se renovam constantemente. Os estudos que nós realizamos, os estudos que a vida nos proporciona, as situações que nós nos engajamos, todos os momentos, meus amigos, servem para ser essa luz que nós tanto buscamos, para iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Que bom que podemos usufruir de momentos assim. Que bom que a vida já nos proporciona isso. E sabe por que a vida nos proporciona isso? Porque a vida está nos oferecendo esses subsídios para que nós os usemos para a nossa constante renovação. Mais uma vez, agradecido estou por tudo que eu tenho tido a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando ideias, aprendendo também com tudo aquilo que vocês têm nos colocado. Sérgio, Suzana, Ilma, todos que aqui estão, todos que têm têm dado essa parcela de colaboração. Estou muito grato por poder estar convivendo com vocês, meus amigos, por poder estar tendo essa oportunidade de estar interagindo, estudando, trocando ideias, crescendo, porque é assim que acontece essa tão necessária renovação em nossas vidas.
Que possamos continuar firmes em nossos propósitos. Que possamos continuar sedentos da busca de valores mais nobres para as nossas vidas, porque são esses valores que irão gerar em nós homens novos, seres diferentes, seres transformados, renovados, seres espiritualizados. Que Deus envolva a todos com muita paz e com muita luz.